Você sabia que Isaac, o filho da promessa, viveu uma das histórias mais emocionantes da Bíblia? Desde a morte de sua mãe Sara, até o momento em que abençoou Jacó e rejeitou Esaú, a vida de Isaac está cheia de lições sobre fé, obediência e os planos de Deus. Se você quer conhecer a história completa de Isaac na Bíblia, fica até o final deste vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo bíblico. 1. A morte de Sara e o luto de Isaac. Nossa história começa com uma grande tristeza. Sara, a mãe de Isaac, morreu aos 127 anos em Hebrom. A Bíblia nos conta em Gênesis 23 que Abraão chorou e pranteou por Sara. Isaac tinha cerca de 37 anos quando perdeu sua mãe. Ele era o filho único, o filho da promessa que Deus havia dado a Abraão e Sara na velhice. 2. Abraão busca uma esposa para Isaac. Depois da morte de Sara, Abraão se preocupou com algo muito importante: encontrar uma esposa para Isaac, mas ele não queria qualquer mulher. Em Gênesis 24, vemos Abraão fazendo seu servo mais antigo jurar que não pegaria uma esposa cananeia para Isaac. Por que isso era tão importante? Porque os cananeus adoravam ídolos. E Abraão sabia que o casamento com uma mulher pagã poderia desviar Isaac do caminho de Deus. O servo de Abraão, que muitos acreditam ser Eliezer, fez uma jornada até Naor, na Mesopotâmia, e fez uma das orações mais bonitas da Bíblia. O servo orou pedindo um sinal específico, que a moça que oferecesse água para ele e seus camelos fosse a escolhida de Deus. Quando ele terminou de orar, Rebeca apareceu. Ela não só deu água para o servo, mas também para todos os camelos. Uma tarefa super trabalhosa e nada comum. Os camelos podem beber até 100 litros de água cada um depois de uma viagem longa. Isso mostra o coração generoso de Rebeca. 3. O casamento de Isaac e Rebeca. A família de Rebeca reconheceu que aquilo era obra de Deus. Seu irmão Labão e seu pai Betuel disseram: "Do Senhor procede isto. Não podemos falar-te mal ou bem." Rebeca também mostrou coragem e fé. Quando perguntaram se ela iria com o servo, ela disse: "Irei." Rebeca então deixou a família e a terra natal para casar com um homem que nunca tinha visto. O encontro de Isaac e Rebeca é lindo. Gênesis 24:63 diz que Isaac saiu para meditar no campo ao entardecer. Quando viu os camelos chegando, Rebeca desceu do camelo e se cobriu com um véu. A Bíblia diz que Isaac a amou. E assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Que amor mais puro! Deus havia preparado a pessoa certa para Isaac. 4. A esterilidade de Rebeca e a oração de Isaac. Mas nem tudo foi fácil na vida de Isaac e Rebeca. Por 20 anos eles não conseguiram ter filhos, porque Rebeca era estéril, assim como Sara havia sido. Será que isso era coincidência? Não, Deus estava mostrando que os filhos da promessa não viriam por força humana, mas pelo poder divino. Isaac não desistiu. Gênesis 25:21 nos conta que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor lhe atendeu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Em vez de desespero ou revolta, Isaac escolheu a oração. E Deus respondeu. 5. O nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó. Quando Rebeca finalmente engravidou, ela descobriu que esperava gêmeos. Mas a gravidez não foi tranquila. Os bebês lutavam dentro do ventre dela. Preocupada, Rebeca foi consultar ao Senhor. E Deus deu a ela uma profecia impressionante em Gênesis 2:5 e 23. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Quando os meninos nasceram, o primeiro saiu todo ruivo e peludo. Foi chamado Esaú. O segundo nasceu segurando o calcanhar do irmão. Foi chamado Jacó, que significa suplantador. Desde pequenos, os irmãos eram muito diferentes. Esaú se tornou um hábil caçador, homem do campo. Jacó era mais tranquilo e gostava de ficar nas tendas. E aqui começou um problema. Isaac amava mais Esaú, porque comia da sua caça. Rebeca amava mais Jacó. 6. Esaú vende seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura era muito importante na época. O filho mais velho recebia uma porção dupla da herança e se tornava o líder da família. Mas Esaú mostrou que não valorizava isso. Um dia, ele chegou do campo com muita fome e viu Jacó cozinhando um guisado de lentilhas vermelhas. "Deixa-me comer desse guisado vermelho porque estou muito cansado", disse Esaú. Jacó, esperto, respondeu: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." E pasmem, Esaú disse: "Eis que estou a ponto de morrer. Para que me serve o direito de primogenitura?" Por um prato de comida, Esaú vendeu algo precioso. A Bíblia diz que assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. 7. Isaac e a fome na terra. Mais tarde houve fome na terra, assim como havia acontecido nos dias de Abraão. Isaac pensou em descer ao Egito, mas Deus apareceu para ele em Gerar
Deus disse a Isaque: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Isaque obedeceu e ficou em Gerar, com Abimeleque, rei dos filisteus. E sabe o que aconteceu? Isaque teve tanto sucesso que os filisteus ficaram com inveja dele. Isaque semeou naquela terra e colheu no mesmo ano 100 vezes mais. Deus o abençoou tanto que ele ficou muito rico, com rebanhos de ovelhas, gado e muitos servos. 8. Os conflitos pelos poços de água. O sucesso de Isaque trouxe problemas. Os filisteus começaram a ter inveja e entulharam todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado. Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Isaque não brigou. Ele se mudou para o vale de Gerar e começou a cavar novos poços. Mas os pastores de Gerar brigavam com os pastores de Isaque, dizendo que a água era deles. Isaque chamou o primeiro poço de Ezeque, contenda. Cavou outro e houve nova briga, chamou de Sitna, inimizade. Já no terceiro poço, não houve briga. Então ele o chamou de Reobote, dizendo: porque agora nos alargou o Senhor. 9. Isaque envelhece e perde a visão. Os anos passaram, e Isaque envelheceu. Gênesis 27, diz que seus olhos se escureceram, de modo que não podia ver. Sentindo que sua morte se aproximava, Isaque chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: eis que já sou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha-me caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. Isaque queria dar a bênção patriarcal a Esaú, mesmo sabendo da profecia de que o maior serviria ao menor. Às vezes nossos sentimentos podem nos levar contra a vontade de Deus. O engano de Jacó e Rebeca. Rebeca ouviu a conversa entre Isaque e Esaú. Ela sabia da profecia de Deus e não ia deixar Esaú receber a bênção. Rapidamente Rebeca chamou Jacó e contou tudo. Ela preparou um plano. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Jacó ficou preocupado. Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu, homem liso. Talvez meu pai me apalpe. Então, passarei por enganador aos seus olhos. Mas Rebeca insistiu. Ela vestiu Jacó com as melhores roupas de Esaú e cobriu suas mãos e pescoço com peles de cabritos para simular os pelos de Esaú. O plano funcionou. Quando Jacó chegou com a comida, Isaque estranhou. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Mas ele foi enganado e deu a bênção a Jacó. 11. A bênção de Jacó. A bênção que Isaque deu a Jacó foi poderosa. Ele disse: Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Mal Jacó havia saído, Esaú chegou com sua caça. Quando Isaque descobriu o engano, estremeceu sobremaneira e disse: quem é, pois, aquele que apanhou caça e matrou-se? E eu comi antes que tu viesses, e o abençoei. E abençoado será. 12. O desespero de Esaú. Quando Esaú ouviu isso, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: veio teu irmão com engano e tomou a tua bênção. Esaú chorou e implorou: não tem senão uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Isaque então deu uma bênção menor a Esaú. Eis que longe da exuberância da terra será a tua habitação, e longe do orvalho do céu, do alto. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esta não era uma maldição, mas uma bênção